Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV, da internet. E nós vamos juntos nesta próxima meia hora falando sobre o mundo da tecnologia e como alguns aspectos relacionados à inteligência artificial estão cada vez mais próximos de nós. Algumas pesquisas já mostram isso. Do outro lado, há uma desconfiança grande por parte da população sobre esses recursos e sobre alguns pontos de contato, né, quando a gente tem essa relação com a IA. Não é 100% confiável e aí tem sempre uma discussão sobre como inserir isso no nosso contexto. Esta ponte aérea não pode estar completa, é preciso dizer, sem que o meu amigo André Miceli esteja dividindo a tela comigo. Então eu já digo, olá, velhinho, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, Carlos Aros, Sociedade Digital de Páscoa. Espero que seja tudo bem com você e com a nossa audiência também. Tudo certo. Você, na semana passada, estava no Rio Grande do Sul, fez um papo muito bacana com o nosso amigo Capra, participou de um evento de inovação, negócios, enfim, o South Summit, um evento muito bacana. Agora está de volta para o Rio de Janeiro. E a minha pergunta para você é muito simples, André Miceli. Você confia na inteligência artificial ou você faz parte, como essa pesquisa do Pew Research Center mostrou, daqueles que usam, porém, com um pé atrás? Carlos Aros, se confiar significa acreditar cegamente em tudo que ela responde e me apresenta como resultado, então a resposta é não, eu não confio. Se confiar é entender que ela é uma boa ferramenta, que é um instrumento que aumenta a nossa produtividade, que facilita a nossa vida, enfim, que faz com que as coisas sejam mais fáceis, mas que, logicamente, é necessário algum tipo de ação em cima daquilo que a gente recebe, assim como a gente já faz há muito tempo, como, por exemplo, uma busca no Google, aí sim eu posso dizer que confio. Nessas condições, Carlos Aros, estabelecendo as regras da confiança, eu digo que sou um adepto, vamos dizer assim. E olha só que interessante. Ô, Derek, a gente consegue colocar na tela? Isso. Esse aí é um dos gráficos que está presente nesse estudo, nessa pesquisa do Pew Research Center. É importante dizer que o Pew Research Center é um dos institutos de pesquisa mais respeitados dos Estados Unidos. Eles fazem, enfim, uma série de análises sobre os mais variados temas. E já há algum tempo tem mergulhado, tem investigado a adoção de inteligência artificial pela população. Havia um questionamento sobre o uso na educação, quer dizer, ainda há, né? Um questionamento sobre o uso da inteligência artificial na educação, os impactos disso e a percepção geral, e também no trabalho. E essa pesquisa aqui, que foi divulgada agora há poucos dias, faz referência ao uso indistinto pelos americanos no ambiente de trabalho. Esse gráfico que a gente está vendo, ele é sobre a parcela dos americanos, dos trabalhadores americanos, que usam ou que usaram o ChatGPT no trabalho, e ela mostra o seguinte, uma evolução, mas que dobrou, não é? Ao longo do ano passado. Então a gente tem aqui, em março de 23, a gente tinha aí 8% dos adultos americanos usando o ChatGPT para tarefas no trabalho. Este número, esse percentual, em fevereiro de 24, ou seja, quase um ano depois, saltou para 20%. A gente tem também aqueles que usam para aprender alguma coisa. E aí também saltou de 8 para 17, mais que dobrou. E para entretenimento, não dobrou, mas cresceu alguns pontos percentuais. De março para 24 eram 11 e 17% agora usam para entretenimento. E aí o que é interessante a gente colocar? E essa tua fala, André, ela é muito bacana porque ela reflete, eu imagino, pelo menos eu quero entender que sim, o comportamento geral das pessoas, ou pelo menos as pessoas mapeadas aí por esse estudo. De que, como um instrumento a serviço de alguma coisa, então, para trabalhar, para entretenimento ou qualquer coisa do gênero, a ferramenta serve, portanto, as pessoas vão aprendendo, vão dominando mais e melhor o recurso.
Mas aí tem um outro dado que diz o seguinte, que 1 em cada 6, deixa eu só pegar o dado para ver se é isso mesmo. Cadê? 4 em cada 10 adultos, 4 em cada 10 adultos não confiam muito no ChatGPT no que diz respeito às informações que ele fornece sobre eleições. E eleição, a gente sabe, é um tópico complexo nessa relação com as ferramentas de inteligência artificial. Eu entendo, André, e aí talvez aqui nós devêssemos passar horas e horas numa discussão quase filosófica sobre isso, porque se a pessoa usa para o trabalho, mas ela não confia num aspecto muito específico, esse aspecto, em tese, como a origem das informações é a mesma, ou seja, ele bebeu na mesma fonte para tudo, talvez não fosse confiável também para produzir algum tipo de relatório, algum tipo de questão ali para o trabalho, sei lá, um paper que o cara tem que escrever, ele usa como resultado o ChatGPT. Porque a premissa é de que as informações vieram de um mesmo bolsão. Então, se eu não confio em alguma coisa que está ali, eu não devo confiar na integralidade daquilo. Mas as pessoas têm adotado cada vez mais. Me parece que o grande desafio, portanto, dessas plataformas, e eu não sei se é um desafio que elas estão dispostas a enfrentar agora, é justamente de filtrar, de estabelecer uma credibilidade maior para as informações que viabilizam esses modelos de IA como recursos para as pessoas no dia a dia delas. A eleição é um tópico que mobiliza e ele acaba levando a radicalizações, você tem vieses diferentes e tal. Você vai ter uma grande discussão ao fazer uma redação para a escola. Mas, como premissa, eu preciso confiar na fonte daquela informação para as duas coisas, para informar sobre a eleição e para poder ter aquilo como uma referência importante para fazer o trabalho de escola. Deu para entender o meu raciocínio, André? Você acompanha essa visão como desafio, não? Dá para entender. Acompanho. Se você estiver usando o ChatGPT como uma fonte de informação, e aí essa tese se vem tudo do mesmo lugar, porque eu confio para trabalhar e não confio para, por exemplo, obter informações sobre política ou para fazer uma pesquisa, por que isso funciona de maneira diferente? É importante a gente entender e levar em consideração todas as formas de se usar o ChatGPT. Uma maneira que tem sido cada vez mais importante nas questões de uso no trabalho é a de avaliação de dados, de construção de planilhas, de obtenção de insights a partir de um volume de dados que é pré-definido. Então, por exemplo, eu faço o upload de uma planilha no ChatGPT e peço para ele me ajudar a tirar alguns insights a respeito, por exemplo, do tempo médio de ciclo de venda, dos motivos pelos quais as propostas eventualmente não saíram, quais foram os argumentos que foram mais importantes para fechar, o quanto o preço é determinante para eu trabalhar com uma empresa específica. Enfim, tirar insights de planilha de dados. Isso, ou de algum conjunto de dados que a gente faz upload no ChatGPT. Essa é uma maneira importante de se trabalhar, é uma maneira que a ferramenta auxilia bastante. Um outro ponto, eu coloco um relatório inteiro e falo, me dá aqui os 5 principais pontos desse relatório, de um relatório específico de novo, porque no final das contas eu também estou restringindo o volume de dados. Quando eu uso o ChatGPT para concluir, e ele tem como base de informação toda a internet, aí eu tenho uma questão mais complexa. Esse modelo de inteligência artificial é diferente de, por exemplo, quando a gente faz uma busca no Google. Existe uma forma de obtenção de dados que se chama NORA, de Not One Right Answer. Então, eu não tenho somente uma resposta certa, e isso faz com que esse juízo de valor seja um pouco mais complexo, porque o ChatGPT vai te cuspir uma resposta. E aí nem sempre essa resposta é a esperada. Tem uma característica importante nessa pesquisa, que é a da desconfiança política equivalente. Ou seja, nenhum dos dois lados, quando a gente divide o mundo nessa polarização que a gente vive entre esquerda e direita,
nenhum dos dois lados confia no ChatGPT. Ou a gente pode dizer que a desconfiança tem a mesma proporção. Esses 38%, quase 40% de pessoas que não confiam no ChatGPT, dizem não confiar integralmente nessas respostas, eles não variam em função do lado. Então, direita e esquerda respondem a mesma coisa na mesma proporção, o que é bastante curioso, Carlos Aros. Tem alguns outros pontos que a gente pode tirar de insight dessa pesquisa. Quanto maior é o nível de escolaridade, maior é a confiança no ChatGPT dentro de determinadas condições. Isso está acontecendo porque a academia, ao contrário do que se esperava inicialmente, tem estimulado bastante o uso de inteligência artificial generativa. Ao invés de combater esse processo, a academia tem cada vez mais visto o lançamento de ferramentas que ajudam a buscar papers, que ajudam a obter insights sobre dados, que fazem análises estatísticas mais rapidamente, que fazem análise em pesquisas qualitativas de uma maneira bastante interessante. Então, à medida que a população vai usando isso na construção de conhecimento, ela vai entendendo melhor as limitações e também a forma de usar aquela ferramenta de maneira a maximizar, melhorar as suas respostas. Tem outro ponto importante também, só para fechar essa parte, Aros, que é a idade. As pessoas mais jovens, com menos de 30 anos, tendem a confiar mais nas respostas obtidas pelo ChatGPT. Mas isso, a hipótese é que isso tem muito a ver com a forma de usar. O que o estudo mostra é que há uma percepção de valor importante. Há algum tempo atrás a gente falava aqui sobre... demos o exemplo, não sei se foi você ou eu, do Blu-ray, a tecnologia que passou batido por muita gente, com uma fortuna para desenvolver, uma fortuna para fazer o aparelho, para vender, custava caríssimo e que ninguém esbarrou no meio do caminho. Por quê? Porque imediatamente já tinha algo na sequência, que foi o modelo de via streaming, com uma qualidade muito maior, muito mais barato, mas não se provou como valor. Aqui a gente tem a perspectiva do valor muito claro, você tangibiliza essa relação com essas ferramentas. Fora que os modelos todos que estão sendo desenvolvidos como negócio estão criando interfaces amigáveis para as pessoas. O ChatGPT não era, mas tem se tornado uma interface amigável. Está embarcado em outras soluções e tal, então é bem bacana. E aí isso gera uma percepção de confiança para o uso, de facilidade, né? Não confiança como crença, mas eu confio que eu posso usar aquilo e que vai ser fácil fazer. Essa percepção faz com que a adoção seja mais acelerada. Então, se em um ano a gente viu dobrar, pode ser que no próximo ano, mais do que dobre. E a tendência é que isso se acelere. Mas ainda assim a gente vai ter esse vácuo. E isso é muito grave do ponto de vista do que a gente discute aqui semanalmente, que é a construção de uma sociedade de fato digital. Porque a gente está apartando um grupo importante desse contexto, né, André? É verdade, Aros. O custo de entrada é menor, isso ajuda, claro, é mais fácil, é um prompt, então dá a sensação de que você está conversando com a ferramenta, é menos inóspito do que era pegar o Excel nos anos 90, né? O Lotus 123 no final dos anos 80, que você precisava trabalhar com uma visão quase de um programador para usar uma planilha. Então, hoje em dia, isso é mais fácil. Os dispositivos digitais também tiveram seus preços reduzidos, o que é importante. Alguns países, e o Brasil faz parte desse grupo, são muito afeitos ao uso da tecnologia, e a gente sabe a importância do WhatsApp, por exemplo, para a população em geral. A gente tem trocas financeiras, empresas que se constituem nas redes sociais, pessoas de classes sociais financeiramente menos favorecidas usam essas ferramentas para montar seus negócios, empreender, viver e ganhar dinheiro, e isso é importante, mas não é suficiente. É importante para esse momento, mas não é suficiente para o momento que vai chegar. Isso que você falou das escolas é bastante contundente. Você sabe bem, eu tenho um filho de 10 anos e um de 5, e tanto Enzo quanto o Theo programam em Scratch, é uma linguagem do MIT, na escola, e eles estão aprendendo estruturas de decisão, repetição, a declaração de variáveis, modelos lógicos. É um negócio absolutamente impensável para a nossa geração, por exemplo. Há um paradoxo nessa história toda. A primeira geração com QI mais baixo do que os dos seus pais, na média, essa geração que vem chegando agora ao mercado de trabalho,
A gente não entende ainda muito bem o quanto o processo de automação e de a simples utilização dos modelos automatizados contribuiu para isso, mas o fato é que, como você disse, a parcela da população que se dedicar à construção da tecnologia ou à utilização mais sofisticada da tecnologia tem grandes oportunidades. Ao aumento da amplitude, o aumento desse alcance vai necessariamente, na minha opinião, passar por políticas públicas mais bem definidas. O Brasil precisa parar de, por exemplo, lutar contra o Uber e precisa inserir a população no contexto do uso dessas ferramentas. Tem coisas interessantes para se fazer, tem grandes oportunidades. A criatividade do brasileiro, no geral, ela pode ser bastante útil nesse processo. Um modelo de superminds, como gosta de dizer o professor Thomas Maloney, que é diretor do Centro de Inteligência Coletiva do MIT, que estudou por muito tempo como os seres humanos em conjunto geram grupos mais inteligentes do que individualmente os integrantes daquele grupo são. Ele tem feito uma pesquisa muito interessante sobre o uso de inteligência artificial nesse contexto. O quanto essa parceria, essa aliança humano-computador pode ser interessante, e a criatividade é um ponto a ser explorado nesse processo, o que nos dá uma vantagem competitiva interessante. Mas sozinho, a população, por si só as empresas, enfim, essa equação precisa de um elemento para unificar todos esses lados, e você sabe bem o quanto eu sou resistente à presença do governo na maior parte das coisas, mas nesse caso eu acho que não tem muito para onde correr, não. O governo vai ser uma peça fundamental nessa engrenagem. Mas aí, nesse caso, é importante dizer que não é a presença efetiva do governo, mas é o governo servindo como indutor, ele abrindo o caminho, né? E aí isso muda essa percepção. Se o governo diz assim, não, eu agora vou fazer uma cartilha, aí danou-se, acabou, não existe. Vamos fazer uma cartilha para que as escolas, aí acabou. Mas se ele for um indutor, conseguir promover a conexão entre as partes para desenvolver isso, aí é o mundo ideal. Sim, Antes de virar para o próximo assunto, eu preciso só mandar um beijo para os nossos queridíssimos... mascotes. Os nossos mascotes, não é? O famoso Enzo e o incrível Theo, que foram citados aqui. Então, um beijo para vocês. Está feito o registro aqui. Mas, André Miceli, vamos para um assunto polêmico que também mistura um pouco de inteligência artificial. Nova York, a gente sabe, tem sido um polo importante para promover a aceleração de algumas etapas aí dessa digitalização das cidades e etc., porque criou ali um hub, criou um ecossistema que acaba aproximando as empresas e tal. Mas, às vezes, faz isso de uma maneira um tanto quanto polêmica. E me parece ser esse o caso aqui. A polícia de Nova York vai testar, segundo informa aí o portal The Verge, vai testar detectores de metal, que são uma espécie de raio-x, vamos colocar dessa maneira, mas com um modelo de inteligência artificial que identifica armamentos, ou seja, mesmo que acabe passando batido pelo sistema ali e tal, a máquina é capaz de fazer essa identificação. Mas essa empresa, que é a Evolve, ela está sendo investigada por alguns órgãos lá nos Estados Unidos e tem sido questionada porque falta, vamos dizer assim, um nível de acurácia, de precisão nas máquinas, nos equipamentos. A gente sabe que os Estados Unidos enfrentam um desafio enorme no que diz respeito a tiroteios, e são inúmeros os episódios de homens armados que entram em locais públicos e disparam contra a multidão e etc. Casos em escolas. E por isso essa empresa que a gente vê aí na tela, que é a Evolve, desenvolveu essa tecnologia, são esses equipamentos que fazem primeiro a identificação e aí usam esses sensores. Um modelo computadorizado faz a identificação, sinaliza para o segurança para que ele consiga fazer uma revista mais detalhada daquele indivíduo. E aí eles mostram como cases aí no site deles, e essas imagens foram extraídas do portfólio deles, que é um serviço importante para fazer a identificação de potenciais criminosos ou figuras com intenções
de causar algum tipo de dano e tudo mais. Explicam um pouco esse modelo que eu rapidamente detalhei aqui, e etc. E falam de parcerias já com escolas, eventos públicos, né, shows, jogos de campeonatos dos mais diversos e etc. E dizem, olha, tá tudo certo. Mas as autoridades questionam, porque não passou em vários testes. Fora isso tudo, André, tem ainda uma obrigatoriedade, e essa é uma obrigatoriedade do ponto de vista da governança e da transparência da gestão pública, de que é preciso oferecer um prazo de testes e até saber se não tem nenhum outro fornecedor que pode fazer melhor e mais barato. E aí tudo isso no meio dessa polêmica. A questão é, corre o risco aqui, não sei, eu fiquei com essa sensação, queria ouvir você, de esse negócio aí repetir o que aqueles modelos de computação visual, as câmeras de reconhecimento facial, acabaram fazendo, que foram suspensas as comercializações disso há uns anos atrás, porque ou não identificavam nada ou imputavam crime ou potencial criminoso em quem não tinha qualquer tipo de vínculo com o crime. É sempre muito difícil, porque envolve o tal do bias, André Miceli. Aros, é difícil. Como a gente gosta de dizer, eu e você eventualmente falamos essa frase, para todo problema difícil existe uma solução simples, elegante e errada. Então, realmente não tem como resolver essa história de uma maneira simples. Mas alguns passos podem ser tomados nessa direção. A gente viu Nova York passar por um momento parecido com aqueles titais, aqueles animais biônicos da Boston Dynamics, uma empresa que é líder na construção de robôs, e a polícia de Nova York comprou alguns desses robôs para fazer vigília em locais públicos, só que aqueles robôs têm um aspecto talvez futurista demais e se levantou uma série de questões da mesma natureza. E qual viés eles vão trazer, de que maneira eles vão se comportar quando eles encontrarem um suspeito, enfim. Vale lembrar, Aros, essa tecnologia, ela busca calor e formas específicas através disso. É uma tecnologia parecida com os algoritmos de computer vision tradicionais. Então, é um algoritmo de inteligência artificial que aprende determinadas questões a respeito de forma, conteúdo, temperatura. Pode ser utilizada para buscar equipamentos suspeitos, mas também para validar temperatura, por exemplo, das pessoas, e aí não só aquelas coisas mais rudimentares que a gente viu acontecer na época da Covid, mas buscar por outras doenças, enfim, a Evolve se vende como uma empresa capaz de identificar algumas doenças e de identificar ameaças através de armas. Os Estados Unidos, sem dúvida, precisam fazer alguma coisa. Tem uma questão importante com esses tiroteios em massa. É um reporte cada vez maior. Um país que não vai mudar, pelo menos não por completo, a sua visão de porte de arma em locais públicos. E aí não quero entrar nessa seara, porque ela é uma discussão definitivamente muito grande. Mas o fato é que alguma coisa precisa ser feita para evitar o que tem acontecido em relação a isso. Nesse caso, Aros, eu entendo que a questão do bias ela é um pouco menor, porque ela vai buscar os objetos e não mais os erros que aconteceram em relação às pessoas. E aí tinha uma questão de privilégio branco, da base de dados representar a desproporção que existe no sistema carcerário entre negros e brancos. Enfim, esses são temas que também são muito espinhosos, muito complexos e que levaram à extinção do programa na primeira vez. Buscar pelas armas me parece um pouco mais simples. Se um determinado espaço você não pode entrar com uma pistola, você está com uma pistola, não importa qual é a sua cor, não importa qual o gênero, não importa nada, você não pode entrar, você não pode levar ali. Então, onde é proibido estar armado, é proibido estar armado, independentemente de mais reticências. Exatamente. Eu acho que essa discussão também esbarra em alguns comportamentos que me parecem muito chatos, porque a mesma sociedade que reclama
dos tiroteios em massa, agora está reclamando da privacidade. Então, é muito difícil, de fato, um governo conseguir fazer alguma coisa que seja prática nisso. Mas aí eu acho que só vale a gente colocar um ponto que o questionamento aqui, ele está concentrado nesse tópico que você coloca, e eu concordo, é uma chatice, mas ele está também pelo fato de a empresa escolhida pelo governo de Nova York ser uma empresa cujos testes preliminares foram carregados, né, são carregados de dúvidas. Por exemplo, um teste que foi feito, acho que em 22, dava conta de que era uma pesquisa independente, mas, na verdade, eles contrataram para que a empresa fosse avaliada. Em escolas, por exemplo, onde o material tem a imagem, acho que até de escola, a gente mostrou nesse Media Kit deles, sei lá como é que chama isso, mas esse vídeo institucional deles tem lá nas escolas. Eles identificaram lancheiras, essas lancheiras de criança, como bomba e guarda-chuva como arma, mas deixaram passar facas dentro do material dos alunos. Ou seja, é um escaneamento que, sei lá, a IA deve tomar algum tipo de remédio que a deixa meio sonolenta e passa coisas que não devia. É uma das ilusões da IA nesse caso aqui. Então o guarda-chuva virou arma. Mas tem um questionamento sobre. Acredito que se o projeto é interessante, porque efetivamente se eu consigo, de maneira não invasiva, promover a segurança do todo, bacana. Porque, afinal de contas, monitorados todos estão, com câmeras e afins. É um expediente válido, desde que as pessoas saibam que o ambiente está monitorado, aquela coisa toda. Mas, nesse caso aqui, o que poderia mudar a perspectiva é a prefeitura dizer, não, ok, eu vou abrir a consulta para que outras 3, 4, 5 empresas façam testes em regiões diferentes, depois a gente compara e vê quem foi melhor sucedido. Ok, vamos testar as ferramentas, não sei. Tem um questionamento aqui sobre isso. E aí, como são órgãos federais questionando, acho que em vez da gente discutir o mérito da ação, que é o que você propôs aqui, a discussão vai ficar sobre a empresa. Isso é muito ruim, porque o objetivo da segurança pública é ganhar escala com uma ferramenta como essa é importantíssimo. Beneficiaria não só Nova York, São Paulo, por exemplo, se beneficiaria disso, Rio de Janeiro, sei lá. Todo mundo poderia se beneficiar, desde que as coisas estivessem em termos claros para todo mundo e a eficácia garantida. A escolha é que acho que levantou dúvida, acho que é o FTC, se não me engano, que tá questionando, tem outros órgãos, então acho que pode ser problema. O André Miceli. Isso, claro, eu concordo. Só um pequeno adendo. Uma parte importante dessa história é retirar o atrito. Então, eu não preciso passar com detector de metais em ninguém, eu não preciso revistar ninguém. A ideia é que a tecnologia identifique isso de longe. E isso seria muito bom para a sociedade inteira. Agora, como você falou, as questões técnicas precisam ser, obviamente, estabelecidas e atendidas. Agora, o que precisa ser atendido também é o relógio. E o Derek já avisou que estouramos o tempo, então, na semana que vem, tem mais. Um grande abraço, André Miceli. Não há inteligência artificial que resolva isso. O relógio, ele é para implacável. você também. Um abraço. E para todo mundo que nos ouve ver. E é isso, a gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Eu lembro a você que este programa e os programas anteriores e os próximos, todos eles disponíveis no Panflix. É só você baixar o aplicativo ou entrar pelo site, fazer o cadastro de graça e aí você consegue acessar não só a Sociedade Digital, mas a programação inteira da Jovem Pan. Eu te convido a estar conosco aqui na semana que vem para a gente discutir os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. E eles, como a gente já sabe, não são poucos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.